Olá, um prazer estar com vocês. Aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estou aqui me dirigindo aos ilustres inscritos e seguidores do canal Aprendiz da Bíblia. Um pedido aqui do nosso ilustre amigo Vinícius. Queria despertar vocês para um assunto que é muito importante, principalmente nos tempos que estamos vivendo: aconselhamento bíblico. O mundo está precisando de aconselhamento. E seria muito melhor que esse aconselhamento fosse à luz da Bíblia. Porque a Bíblia tem o melhor que é para o mundo, tem o melhor que é para cada um de nós. E eu gostaria também de despertar em você esse desejo, essa vontade de procurar se colocar à disposição de Deus para ser um conselheiro. A Bíblia fala diversas vezes sobre relacionamentos mútuos, né? Se você pegar a expressão uns aos outros, você vai encontrar vários temas, mas um dos que eu gosto é aconselhamento. O texto fala: aconselhai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. Quando olhamos o livro de Atos, capítulo 4, encontramos um homem notável chamado Barnabé, e o seu nome significa filho da consolação. Ou seja, ele era um aconselhador nato. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, ele nos dá uma orientação específica de sermos esses conselheiros, né? Eu vou ler o texto para explicar para você. O texto diz, 1 Tessalonicenses 5,14: exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, pensando em aconselhamento, a primeira coisa que nós temos que pensar como conselheiros na igreja é que existem vários tipos de pessoas na igreja. E esses vários tipos se enquadram em alguns grupos, em alguns pormenores. Paulo aqui mostra alguns tipos, alguns grupos de crentes que se encontram na igreja. E o interessante é que para cada uma das pessoas que se caracterizam ou se aglomeram nesse determinado grupo, há um tipo de aconselhamento a ser exercido. Eu não posso aconselhar todos de igual maneira. Eu preciso entender a que categoria ele se encaixa e, dentro dessa categoria, oferecer um aconselhamento digno para essa categoria. Então, o primeiro grupo que Paulo nomeia aqui na igreja, que precisa de um tipo de aconselhamento, são os insubmissos. Algumas versões falam ociosos, insubordinados. São aquelas pessoas que têm dificuldade de seguir as regras, de aceitar a correção, de levar a sério o compromisso com Deus e o compromisso com a sua congregação como corpo de Cristo. E Paulo fala que para esse tipo de pessoa, o aconselhamento correto é admoestar. Em outras versões fala exortar. Admoestar e exortar diz respeito a corrigir, mas não é uma ideia de castigo, de vara pesada. Essa palavra admoestar é a mesma usada para o Espírito Santo, Paráclitos, que significa consolador. Significa aquele que está ao lado de. Então, os insubmissos precisam de alguém que esteja ao lado dele para orientá-lo, para alertá-lo de que ele está errado e de que aquilo não vai fazer bem para ele, nem para Deus, nem para o corpo de Cristo aqui na terra. Então, ele precisa dessa exortação, dessa admoestação. Esse é o primeiro grupo. Insubmisso precisa de admoestação. O segundo grupo que Paulo nomeia aqui é os desanimados, é aquelas pessoas que não têm ânimo, que demora para reagir, que estão sem motivação nenhuma, sem entusiasmo. Esse tipo de pessoa não precisa de exortação, de admoestação, senão você vai acabar de desanimá-lo. O que Paulo sugere para esse grupo de desanimados aqui é consolo, é consolar, levar uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo, de entusiasmo. A palavra entusiasmo, no grego, significa ter os deuses dentro de você.
e nós sabemos que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, para os desanimados, nós vamos com o consolo do Espírito Santo. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 em diante, fala que nós somos consolados pelo Espírito Santo para consolar os outros que estão passando por uma situação semelhante. Então, os desanimados precisam de consolo. O terceiro grupo que Paulo nomeia aqui nesse texto é o grupo dos fracos. Olha lá. Ampareis os fracos. Aqueles que estão fracos, gente, que estão lá no fundo do poço. Ele precisa de amparo, precisa de uma pessoa que o ampare, de um ombro amigo, que estenda a mão para levantá-lo e não para acusá-lo, e não para maltratá-lo, e não para apontar o dedo e dizer que ele está em pecado e que ele vai para o inferno. Não, ele precisa de um amparo, de alguém que o erga, que o levante. Então, para esse tipo de pessoa, que é o fraco, precisa de amparo. E depois Paulo sintetiza dizendo, olha, e sejais longânimos para com todos. Essa palavra longânimo é a palavra do fruto do Espírito, longanimidade. É uma palavra no grego composta por dois vocábulos. Macrotumia. Macro é grande, enorme. E tumia é ânimo. Então dá uma ideia de um ânimo esticado, de um ânimo longo. Então, para todos, você precisa ter essa paciência, essa longanimidade. Se a pessoa é insubmissa, você vai aplicar a admoestação e tem que ter longanimidade para ele mudar. Se a pessoa está desanimada, você vai aplicar o conselho de consolo e ter longanimidade para ele ser consolado. E se a pessoa é fraca, você vai aplicar o amparo e ter uma longanimidade para ele aceitar o amparo e melhorar. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você hoje. Aí, despertando você para essa área fantástica que precisa de um cuidado, de uma seriedade na igreja, que é o aconselhamento bíblico. Eu tenho um canal no YouTube, se você quiser, acesse lá, José Carlos Carvalho. O número do meu WhatsApp, DDD 13 997 88 4750. Estou à sua disposição, que Deus abençoe. Agradeço ao Vinícius nesse canal Aprendiz da Bíblia e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.